Bom, pessoal, então vamos dar andamento, né, aí nos nossos encontros. Já tratamos sobre a carta testemunhável, esse recurso esquisitíssimo, né, recurso que é em horas. E agora eu vou falar para vocês sobre embargos infringentes e de nulidade. E aí tá uma coisa estranha, porque você pode ter uma peça chamada apenas de embargos infringentes, apenas embargos de nulidade, ou embargos infringentes e de nulidade. Acreditem, essa peça é muito utilizada no processo penal, eu mesma já me utilizei dela por várias vezes, porque é uma peça meio que um jeitinho brasileiro de fazer com que o segundo grau volte atrás. Vocês vão entender um pouquinho melhor ao longo desse nosso debate. Em todas as vezes que eu manejei, eu obtive sucesso nesse recurso. Então, desculpem, mas eu estou muito sede. É uma via bastante interessante. Primeira coisa, né? Qual que é o fundamento? Artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, não adianta colocar no preâmbulo o artigo 609 do Código de Processo Penal. Tá faltando. Artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Esta peça já caiu na prova da ordem, tá? Então, pode ser que venha de novo, por que não? Esse recurso, pessoal, é um recurso exclusivo da defesa. Então, jamais a acusação vai manejar esse recurso que foi feito apenas para você, apenas para a defesa do seu cliente. Então, qual que é a finalidade? Visa garantir uma segunda análise de uma matéria em razão de ter havido uma decisão não unânime em desfavor do recorrente, do seu cliente, com voto divergente ao seu favor, né? Lógico que o voto divergente tem que ser favorável ao réu. Então, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples isso. Toda Câmara Criminal, gente, quando vocês vão apelar, por exemplo, tem a sentença condenatória, cabível a apelação, sobe para segundo grau, cai numa Câmara. Tanto que quando vocês fazem a apelação, vocês dão um oi, para a igreja tribunal, para a colenda da Câmara, para o procurador. A colenda da Câmara está aqui, ó. Nós estamos falando dela agora. Toda a Câmara, nós teremos 3 desembargadores ali que vão decidir o seu recurso de apelação. Então, a gente vai ter 3 desembargadores dentro dessa Câmara, a gente nunca sabe qual é, né? Eles estão compondo ali a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo. A terceira Câmara é outra, a quarta é outra, a 31ª é outra. Então, é um sorteio, você nunca sabe onde vai cair. Então, caiu na segunda Câmara, quer dizer que tem 3 desembargadores que vão ali votar, né, em relação ao seu processo, à sua apelação, ao seu apelo. Um é o relator e os outros dão os votos, tá? Então, pela conta, a gente consegue perceber que cada um vai dar o seu voto. Então, teremos o voto 1, teremos o voto 2 e teremos o voto 3. Então, imaginem que o voto 1 julgou contra o seu cliente, o voto 2 a favor do seu cliente e o voto 3 contra o seu cliente. Aqui nós ficamos, então, em uma decisão onde você perdeu. Só que ficou 2-1. 2 contra você, 1 a seu favor. Este recurso de embargos infringentes de nulidade é para você aproveitar esse voto vencido que foi favorável ao seu cliente, que foi favorável ao réu. Então, você vai se apegar nisso aqui, nesse negocinho, nesse aspecto, para fazer embargos infringentes e novamente isso ser distribuído e ir para a votação da Câmara, que estarão ali, eventualmente, outros desembargadores. Entendam, é um recurso exclusivo da defesa justamente porque não vai poder piorar a situação do réu. Ou vai manter como está, ou vai melhorar. Entenderam? Por isso que só o réu que se manifesta. Beleza? Tá, agora vamos um pouquinho mais longe. Vamos supor que a apelação subiu. 2 foram contra. Um foi 90% contra e 10% a favor. Ele entende que o seu cliente realmente tem que ser condenado, mas ele entende que existe uma atenuante da confissão espontânea, por exemplo. Só que ele perdeu. Só ele entende que a atenuante da confissão espontânea está aqui. Beleza. Já nasce para você o 2-1. Por mais que os 3 tenham condenado, a gente tem um voto que foi vencido e que é favorável para o seu cliente, que diz respeito à atenuante. Então, os embargos de vocês, os embargos infringentes, eles estarão adstritos a esse conteúdo do voto vencido. Eu não vou poder
rever tudo da apelação. Eu só vou conseguir rever e me manifestar em relação ao voto vencido aquilo que foi favorável ao meu cliente. Nesse caso aqui que eu dei, a única coisa que estava disponível era o quê? A atenuante. Então, eu vou me apegar nesse voto vencido, no que me diz respeito ao meu cliente, no que me é favorável, que é a atenuante, e vou fazer os embargos infringentes sobre a atenuante. Então, eu vou usar esse voto vencido para falar: o desembargador Joaquim falou que a atenuante estava prevista, ele defende a ideia de, e a confissão está lá no artigo 65, e se salvo engano, inciso 3, tananana, eu vou falar apenas disso, e não do todo. Eu não posso levar isso tudo de novo. Pode acontecer de ter ficado 2-1, e esse um concordou com gênero, número e grau com todo o seu recurso. Tem que ser absolvido, tananana, concordo com tudo. Aí é outro cenário, tá? Mas normalmente a gente vai ter alguma coisa ali no voto que vai ser favorável a você, não necessariamente tudo. É o que normalmente acontece, como pergunta na prova, como discursiva, como na peça que caiu e na vida real. Nunca eu passei por uma situação na vida em que o voto vencido ele fosse 100% favorável a mim. Mas sempre tinha alguma coisa que eu podia me pegar. Agora, por que que os embargos, né? Ele pode ser chamado de embargos infringentes de nulidade, embargos infringentes, embargo de nulidade. Justamente porque o voto vencido ele pode ser favorável para o seu cliente, tanto em questões relacionadas à nulidade processual, quanto ao mérito, que é o que a gente chama de embargos infringentes. Então, quando o voto vencido tiver como tese favorável para você uma tese de nulidade, incompetência de juiz, o voto vencido concordou que o juiz era incompetente, o voto vencido concordou que o juiz ele era impedido, enfim, qualquer coisa que leve à nulidade processual. Embargos de nulidade é o nome da sua peça. Agora, se for outra coisa que diz respeito ao mérito, como a gente falou da atenuante, aí não diz mais respeito à nulidade, diz respeito ao mérito do problema, diz respeito à pessoalidade do seu cliente, é ou não é? Aí nós teremos mérito, aí nós teremos uma peça chamada de embargos infringentes. Acontece que o voto vencido pode estar beneficiando você, tanto numa tese de nulidade quanto numa de mérito. É possível que aquele desembargador que deu o voto vencido, ele entenda que existiu uma nulidade, falta de exame de corpo de delito, ele entende que tinha e que era uma nulidade, e entende também que está presente a atenuante da confissão espontânea. Então, ele entende que tem uma nulidade, ele entende que tem algo relacionado ao mérito, razão pela qual a peça de vocês vai se chamar embargos infringentes e de nulidade. Quando a prova da OAB caiu, cobrou isso como peça, era embargos infringentes. Era só mérito. Uma galera colocou embargos infringentes e de nulidade. A OAB não zerou por causa disso. Mas vale a pena vocês entenderem essa diferença. Embargos infringentes é sobre mérito, embargos de nulidade sobre questões preliminares, erros processuais, nulidade processual. E se o voto vencido te trouxer as duas como benefício para você, aí você vai usar embargos infringentes e de nulidade. Aí a gente vai ter um nome um pouco maior, tá? Beleza. Então, lembre-se, o voto divergente vai ser favorável ao seu cliente, ao réu, e a matéria do voto vencido, o tópico, o ponto do voto vencido, que vai ser tratado nas razões do recurso do embargos infringentes, ou embargo de nulidade, ou embargos infringentes e de nulidade. Prazo desse recurso é único, então não é um prazo fracionado, de 5+2, 5+8, como é a apelação, e sim de 10 dias, contados da publicação do acórdão. Isso vai estar lá no artigo 609 do Código de Processo Penal. Como que eu vou identificar isso no meu problema? Como eu vou saber que se trata de embargos infringentes? Gente, é muito simples. O problema vai te falar que teve um recurso, que foi julgado, que está desfavorável para o seu cliente e que essa decisão se deu por uma forma não unânime, ou seja, ficou 2-1. Pode falar que o voto foi pela maioria, 2-1, né? E teve um voto divergente a seu favor. Então, teve esse umzinho que foi divergente dos outros dois, mas que é a seu favor. Por que que eu falo, né? Que é o recurso feito pro brasileiro, jeitinho brasileiro? Porque, cara, você já ficou 2-1, acabou, não é? Mas não.
A gente pega aquele a gente vai, a gente espreme, te amassa aquela laranja até sair a última gotinha de benefício para o réu, de benefício para o cliente, tá? Então, fiquem cuidados sobre isso, tenham atenção na hora da prova, tá? A peça de interposição ela vai seguir junto com as razões, então a gente não vai apresentar de forma separada, mas a estrutura é igual como réis e como apelação que vocês já viram, inclusive está indo aí, aliás, já foi para vocês, né? A peça de embargos, o modelo, então fiquem ligados. E outra pegadinha é que no juizado especial criminal não enseja a possibilidade de embargos infringentes de nulidade. Lá não existe, tá? Então, cuidado. Não é possível embargos infringentes ou de nulidade de decisão que está sendo proferida em um recurso nominado, em turma recursal, que é a segunda instância do juizado especial criminal. Fechou? Lembrem-se também que essa peça é exclusiva da defesa, falo novamente, pode ser manejado no julgamento de acórdão de, por exemplo, de um recurso de apelação, de um recurso de distrito, de um recurso de agravo, quando a decisão não for unânime e for desfavorável para a defesa, artigo 609, parágrafo único. Vai acontecer isso em face, por exemplo, de acórdãos, né, do Tribunal de Justiça e também de acórdãos de tribunais regionais federais. Que a depender do crime, você vai estar na Justiça Federal. Então, o recurso foi para o TRF. Então, a apelação ela foi rejeitada de 2-1 no TRF. Então, estou posicionando isso porque a, o endereçamento pode ser diferente, né, em relação ao Tribunal de Justiça e em relação ao TRF. Além disso, não é possível embargos infringentes e de nulidade contra acórdão de julgamento de habeas corpus. Por que não é cabível embargos infringentes em face de habeas corpus rejeitado? Porque a gente tem um recurso para ele, que é o recurso ordinário constitucional, lá no artigo 105, inciso 2, a linha A, da Constituição Federal, recurso ordinário constitucional, vocês vão ver em breve, salvo engano ainda essa semana, então fiquem tranquilos. Mas só não é cabível em face de HC que foi rejeitado, porque é possível que o habeas corpus, gente, ele vá para o Tribunal de Justiça. Juiz de primeira instância prendeu, prisão preventiva. Faça um habeas corpus. Subiu para o TJ. O TJ mantém a decisão de primeira instância, então rejeitou, mas ficou 2-1 ali, tá? No TJ. Vai ser cabível embargos infringentes? Por quê? Porque a gente tem um recurso específico para ele na nossa Constituição Federal, que é o recurso ordinário constitucional, artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Então, cuidado com a pegadinha, porque pode falar que o habeas corpus foi denegado, que foi 2-1, que foi voto pela maioria, que tem voto vencido para te confundir e você responder na discursiva ali que se tratava de embargos infringentes. Ou numa peça, fazer a peça de embargos infringentes e não era. Era um recurso ordinário constitucional. Então, cuidado que isso também pode vir como pegadinha, tá? Beleza. Porém, sendo embargos infringentes, ele vai ser distribuído para uma câmara ou uma turma, como a gente viu, né? Dependendo do caso. A gente viu que internamente dentro dessa câmara, também chamada de turma, tá? A mesma coisa. Serão sorteados ali 3 pessoas, relator, revisor e o terceiro juiz, cada um profere seu voto. O conjunto de votos vai resultar no acórdão que é redigido ali pelo relator. Então, em resumo, tendo esse acórdão sendo desfavorável ao réu por maioria de votos, 2-1, ou decisão não unânime, ou existindo votos divergentes, com base unicamente e exclusivamente nesse voto, a gente pode opor embargos, possibilitando ali uma nova discussão, lembrando que sempre limitada ao teor do voto vencido, ao teor do voto divergente, tá? Prazo de 10 dias, fechou? Aí, sendo opostos, a gente opõe embargos, tá? Opostos esses embargos infringentes de nulidade, né, perante o relator do acórdão, e o seu recurso sendo conhecido, vai ser convocado ali um colegiado completo, né, de acordo com o regimento interno de cada tribunal. Cada tribunal tem o seu regimento interno, e aí vai haver um novo julgamento, lembrando que o conhecimento ele será restrito, ele vai ser limitado ao teor do voto vencido, né? Então, essa matéria a ser discutida, ela pode ser sobre nulidade a mérito, a depender da situação, a depender do voto divergente,
E a gente viu que de acordo... A gente viu não. Vale a pena a leitura do artigo 615, parágrafo 1º, pode ser pergunta, que no caso de empate de votação, vai se conceder a decisão mais favorável ao réu. É possível que naquele belo dia alguém tenha faltado, ficou 1-1 o nosso segundo julgamento, tá? Então, prevalece o voto mais favorável ao seu cliente. 615, parágrafo 1º, pode ser uma pergunta aí de uma discursiva, tá? Beleza. Além disso, na nossa peça você fala opor embargos, certo? Opor e não interpor. Temos o nome em iuris, falamos embargante e embargado. Embargante serão vocês, né? Autos número, mas aí você vai ter o recurso que foi indeferido, então apelação número, reze número, reze não, né? Recurso sucessivo número. Vão contar os fatos, né? O que foi que aconteceu e vão trazer o direito. Gente, entendam, os fatos vocês vão se limitar ao voto vencido, o que foi dito no voto vencido. No direito, vocês vão trazer o direito em relação ao voto vencido. Então, no nosso caso, que a gente falou que da atenuante da confissão espontânea, o que viria no direito? Sobre a confissão espontânea. Artigo 65, inciso 3 do Código Penal, né? E a possibilidade daquela atenuante incidir na segunda fase da teoria da pena. Então, tudo isso vocês vão trazer. Ah, não, foi uma tese de nulidade, ausência do exame de corpo de delito. Beleza? Aonde que está? Artigo 564, o que fala do exame de corpo de delito, salvo engano, artigo 158 do Código de Processo Penal, não tenho certeza, mas acho que está lá. Então, vocês vão trazer dentro do direito tudo aquilo que seja interessante para o seu cliente, mas sempre se limitando à tese do voto vencido. Não necessariamente é tudo. Vocês vão ter que pontuar o que a questão está trazendo. Lá no pedido, né, conhecimento e provimento do recurso, acolhendo o voto vencido, que é o que você quer, né, com a finalidade de embutir, aceitar a atenuante, reduzindo a pena, ou sei lá, a desclassificação para que seja um embargante processado pela suposta prática de homicídio na modalidade culposa e não dolosa, né? Então, tudo vai depender da situação ali do caso concreto, sob medida de inteira justiça. Então, vale a pena a leitura. Na apostila dessa semana está indo algumas questões sobre embargos. Salvo engano, está indo até como questão discursiva. Então, dei uma verificadinha. Não me lembro se foi até no dia do e-book dos embargos infringentes ou se foi enviado neste agora não me recordo. Mas está indo lá, salvo engano, uma questão discursiva do John. Mas não se preocupem também, que ao longo dessa semana eu vou postar alguns vídeos de correção de questão, e aí a gente seleciona isso de uma forma a ficar bem, vocês ficarem bem seguros dessa matéria, dessa disciplina, tá bom? Pessoal, então é isso, espero que tenha dado para ficar claro o que é a carta testemunhável, o que é os embargos, né, infringentes de nulidades, verem a diferença e as pegadinhas. Acho que às vezes a videoaula ela pode ajudar tanto quanto o e-book, tá bom? É isso, então a gente se vê na próxima aula. Um beijo.